Olá, eu sou Priscila Pirajá. E eu sou Raíza Rídia. E hoje a gente está recebendo no estúdio uma convidada para lá de especial. Ela que é uma farmacêutica formada pela UFC. Ela é sócio-fundadora da Solutec, uma empresa de soluções tecnológicas que já ajudou mais de 2.000 empresas pelo país inteiro. Ela também é sócio-fundadora da Movimento Tree Up, que a gente vai já falar aqui um pouquinho sobre isso. Recebeu um prêmio recentemente do Sebrae Mulheres de Negócios. E agora vem a parte que mais me orgulha, amiga. Ela foi eleita presidente da CDL Jovem Fortaleza. Agora tá fácil, todo mundo já sabe. A gente está com ela, Mayra Dias Té. Um prazer imenso, minha amiga, lhe receber aqui no programa. A gente está muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade aqui das sócias, a Priscila, a Raíza, por estar aqui diante de duas mulheres inspiradoras, empresárias. Muito obrigada. Obrigada também aqui à audiência do podcast de vocês. Olha, hoje a gente vai ter muito o que falar, viu? Com Se essa certeza, entrevista não tivesse umas 2 horas, vai dar aproximadamente. Mayra, fala um pouco de você, como que esse mulherão inteiro chegou até aqui com toda essa bagagem. Fala um pouquinho da tua história. Excelente. Bom, primeiramente eu costumo dizer que eu sou a Mayra, sou a mãe da Mariana, do Levi Té, sou esposa do Franklin, né? Sou da Igreja Cristã Maranata, sou presidente da CDL Jovem, curto esporte. Então, a Mayra hoje eu considero assim que é a minha melhor versão, né? Eu acredito que a Mayra hoje integra muito bem os papéis, que eu acredito que nós temos enquanto seres humanos, enquanto mulheres, e eu realmente prezo por alguns pilares na minha vida, que é justamente negócios, carreira, business, mas também a maternidade, mas também a experiência com Deus, né? Negócios e família de uma forma geral. Então, essa é a Mayra que gosta de uma aventura e gosta de um friozinho na barriga. Eu acho que eu só sei viver dessa forma. Sim. Mayra, conta pra gente como foi esse momento que você decidiu iniciar com a Solutec. Perfeito. Na realidade, a Solutec não foi a minha primeira empresa, né? É mais a área regulatória, essa área técnica, né, que a gente tem hoje, soluções Então, integradas. fala da sua primeira empresa. Vamos iniciar. Vamos começar do começo. Pronto. Então, assim, eu enquanto farmacêutica, eu seguia, na realidade, para uma carreira acadêmica. Até, assim, um pouco chocante e diferente. Eu era de dentro da universidade, era aluna de pesquisa, de iniciação científica, mas eu sempre tive uma habilidade muito grande com pessoas. E era até um pouco diferente trazer essa habilidade dentro da UFC, já que o time da pesquisa era uma coisa mais laboratorial dentro da farmácia e menos relacional. Mas ali a minha professora ela já teve uma visão diferente, ela já compreendia que, Mayra, tu sabe falar com gente, vai ali negociar um equipamento, vai ali falar com fulano, vamos lá ver o que a gente traz de novidade para cá, enfim. Então, a gente já tinha essa habilidade de trato com gente, né? E aí, aos 6 meses, assim, faltando 6 meses para me formar, eu fui para o mercado de trabalho, fui para dentro da indústria cosmética, eu fui como estagiária e dentro de 6 meses o jogo virou, né? Eu me apaixonei por empresa, eu me apaixonei pelo empreendedorismo, era uma empresa cearense. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que colaborar aqui, eu tenho que contribuir. E aí, ao final desse estágio, que seria só um estágio, eu iria voltar para a academia, eu me apaixonei pela área de empresas, de mercado, e fui convidada para ser gerente dessa fábrica. Então, como gerente, eu iniciei a minha carreira, né? Assim, não tive nem tempo de maturar muito bem, já foi como líder, já foi cuidando da questão fabril. A coisa incorporou de tal modo que eu realmente virei um gerente geral da fábrica. Então, atuava na área de controle de qualidade, garantia de qualidade, produção, né? Começava a me relacionar com os clientes, eu comecei a formar time, né? E aí, nisso, eu via que a área de regularização de empresas e de produtos, que ali a gente trabalhava diretamente com a Anvisa, né? Então, havia uma série de normas técnicas e dificuldades que aquela empresa tinha para lançar os produtos e para se manter funcionando. Quando eu percebi isso, eu vi que realmente esse conhecimento que eu tinha uma visão do empresário, eu tinha uma visão da normativa e eu sabia que era difícil linkar esses dois pensamentos, né? Então, eu comecei a ver que era hora de dar outros passos. Foi aí que eu engravidei. E aos 3 meses de grávida, né, com 3 meses, eu disse, eu preciso colocar o meu negócio. E aí, coloquei junto com 2 outros Foi sócios. mesmo grávida? Grávida, porque eu queria realmente voar e
e eu tava me achando já apertada naquele local, né? Então, mesmo reconhecendo toda a minha trajetória, eu via que eu poderia muito mais. Então, eu resolvi empreender, coloquei a minha primeira empresa e fomos ali por mais ou menos uns 5 anos, trabalhando em algumas áreas muito mais voltadas para a área química farmacêutica, ou seja, licenciando essas empresas, licenciando esses produtos, mas foi aí que a gente, até eu brinco, meu marido, ele profetizou, né? Que a gente um dia iria trabalhar juntos. Então, eu achava aquilo bem diferente, bem distante, mas essa maturação que veio nessa primeira empresa me chegou no ponto que eu via que eu precisava ir além, com outras áreas, agregando outros serviços, eu precisava crescer, né? Então, meu marido foi na época que ele foi me dar um suporte no comercial e eu vi que tinha muito fit, a gente concluiu que tinha muito fit nós dois. E a visão era muito alinhada, né? Então, isso aí, tô falando de 8, 9 anos atrás, né? Então, foi aí que veio a questão da Solutec, que eu vendi a minha primeira empresa, né, para esses 2 sócios, e aí a gente abriu a Solutec, eu e o meu marido, e já agregando outras áreas, já agregando assim, não precisava ser só uma indústria cosmética, farmacêutica e tal, porque os negócios e a área regulatória, ela caminhava dentro de uma certa linha de raciocínio. Então, eu vi que se eu formasse o time, trouxesse engenheiros, arquitetos e tal, a gente poderia ir além. Então, com isso surgiu, há quase 9 anos atrás, a Solutec. E a Solutec foi avançando, né? Hoje a gente atua, na realidade, como um grupo empresarial. Ao longo desses anos, um ponto que é muito bacana, a gente trouxe um terceiro sócio, que é justamente o Kelvin que é engenheiro ambiental e de segurança, porque a gente precisava cobrir outras áreas, né? E realmente disponibilizar para o Brasil as soluções técnicas que a Solutec tem. Então, veio esse terceiro sócio, que uma curiosidade, ele era um estagiário meu, né? Então, eu adoro performance, adoro ver as pessoas crescendo. E naturalmente, esse sócio hoje, a gente consegue ter uma amplitude, esse hub de soluções regulatórias que é a Solutec, e a gente atua na área de vigilância sanitária, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Solutec, mas me diz uma coisa que eu acho muito particular. Casais que trabalham juntos, né? Eu trabalho relativamente junto também com meu esposo, graças a Deus, a gente se dá muito bem, mas eu quero saber de você e seu esposo, né? O que faz a máquina rodar com os dois juntos, né? Visto que tem tantos casais que tentam e às vezes dá briga, né? Dá ruído na relação. Olha, eu acho assim uma delícia, né? Eu adoro empreender com meu marido, mas eu acredito que a gente tem uma visão muito alinhada. Então, a gente às vezes conversa e diz assim, poxa, como é legal a gente poder falar das mesmas coisas, né? Como é bom a gente se assemelhar em todos os aspectos, né? Então, a gente tem uma linha de valores e uma linha de visão, uma linha voltada para crescimento muito, muito próxima. Então, primeiramente, é saber se a visão está alinhada, se os valores são iguais, né? E saber aquilo que você consegue. Para mim, empreender com meu marido é um descanso, porque é alguém que vai me conhecer como um tudo, né? De cabo a rabo, como se diz. Então, eu acho ótimo, acho que a visão dele me agrega muito. E outro lance é a complementariedade e o respeito, né? Apesar da gente ter a mesma visão, mesmos valores, eu entendo que ele é muito melhor do que eu, na área analítica, na área financeira, na área comercial. E eu sou mais uma área técnica e até relacional também, então a gente vai meio que se complementando. Então, primeiramente, visão, ok, todo mundo tem que estar alinhado, valores, vontade de crescer e complementariedade, que eu acho que isso daí é muito importante. Perfeito. Mária, você estava falando sobre essa parte de visão, né? Sim. Como é que você acha que hoje as mulheres elas podem ser cada vez mais empoderadas e atuar melhor nessa parte da liderança? A Isa, para mim, a mulher ela é uma líder nata. Assim, Sim. sabe? Eu não entendo essa dificuldade que se coloca acerca das mulheres e tal. Assim, sei que existe todo um trajeto, né? A história da mulher é diferente da história do homem, né? Sim. Então, assim, tem todo um para trás, como se diz. Mas as mulheres, eu acredito que elas são vistas exatamente como elas querem ser vistas. Então, hoje, a Mayra, desde que iniciou a carreira, por exemplo, eu era uma menina, eu controlava chão de fábrica, né? Então, assim, nunca tive problema com isso. Mas por quê? Sempre soube me posicionar, sempre me fiz ser respeitada, delimitava muito bem. Então, nós mulheres, eu acredito que o nosso olhar, ele é um olhar muito plural, ele é um olhar de liderança, porque nós estamos ali
Ora a gente pensa no marido, ora a gente pensa no filho, ora a gente pensa nos negócios. A liderança já começa dentro da própria casa, né? Já Ana? dentro da própria casa. E uma mulher, assim, ela precisa compreender isso, que não tem que se lutar por respeito, nada, o respeito está em você. Primeiramente, se veja, se enxergue. E disponha da paz. Disponha para a sociedade as suas habilidades. A mulher, ela tem um olhar muito nobre, é um olhar humanizado, um olhar empático. Então, a líder feminina, eu acredito que ela tem, assim, muito mais competências e vantagens para se posicionar muito bem. Mais cuidado também com o próximo, né? A mulher ela já tem aquele jeito, né? Tudo que ela faz é com uma certa delicadeza também, né? Tem esse diferencial muito grande. Maria, agora você como presidente da CDL Jovem, né? Nós também fazemos parte aqui da CDL Jovem, eu e a Priscila, estamos sempre falando da importância, né, da CDL para os empresários, para pessoas que querem também iniciar, né, o seu próprio negócio, porque lá, graças a Deus, a gente tem muito apoio, né? Tem esse ecossistema onde os empresários, a gente pode estar se ajudando, tanto na questão do conhecimento, né, Mayra? Isso. Tanto também, assim, network, né? Habilidades. Eu queria saber... Inclusive, eu ia só te interrompendo aqui um pouquinho. Inclusive, Mayra, nas minhas palestras, eu falo muito sobre gestão, por exemplo, né, voltado para o advogado. E eu falo muito da CDL Jovem, a qual eu faço parte. Sim. Porque foi uma instituição que me ajudou muito, né? Quando eu precisei de apoio, quando a gente precisa de conhecimento, né? A gente executa lá o nosso negócio e tal, mas tem coisas que a gente tem dúvidas e é super comum. E lá tem pessoas de várias competências, do menor ao maior, e todos passam pelos mesmos problemas, mesmos desafios, não importa qual seja o tamanho. Então, é um âmbito de muita ajuda. E eu falo isso nas minhas palestras, porque muitas vezes o advogado, para quem eu trabalho, ele é, antes de tudo, um empresário também. É um gestor, ele é executor, ele é RH, ele é financeiro, ele é tudo. Mas não sabe fazer isso, não sabe como equilibrar, não sabe onde procurar ajuda, por exemplo. Então, a CDL eu sempre estou ressaltando, porque de fato não é merchan, não é nada disso. É realmente gostar da instituição pelo que a gente já recebeu, digamos assim, dela. Aí, Mara, assim, nessa sua gestão, né, da CDL Jovem, quais são os projetos que você pretende trazer? Perfeito, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho como é que foi a minha entrada dentro da CDL Jovem, né? Que eu acho que tem muito a ver com a de vocês também, né? Então, primeiramente, quero parabenizar pela escolha. A CDL Jovem realmente foi uma escolha minha há quase 6, 7 anos atrás, né? E, de fato, é a melhor coisa que eu fiz, tá? Aquilo que você colocou, Priscila, que realmente é um local para a gente trocar ideias, para a gente perguntar, para a gente aprender com quem já fez, seja o grande ou pequeno, os nossos problemas são os mesmos. E se eu puder ter acesso a pessoas que já passaram por algumas coisas, é claro que eu vou antecipar esse percurso, né? Vou diminuir esse tempo de dor, de sofrimento, que a gente sabe que existe muito para quem está iniciando o negócio. Então, vamos lá. Eu já tinha necessidade de conversar e de estar ali com outros empresários e tudo, porque dentro do meu negócio, como é B2B, eu atendo a outras empresas, eu via, junto com meu marido, que era importante a gente parar para ouvir um ou outro cliente, para conversar, como uma busca e tentativa de tentar aprender e ensinar também. Então, a gente meio que já propunha, assim, para alguns clientes, vamos almoçar, vamos jantar e tal, como uma expectativa de conversar e de dialogar, tá entendendo? Mas aí eu conheci a CDL Jovem, fui através de uma pessoa que me convidou, e lá eu ficava encantada porque a gente via e tinha acesso a grandes empresários, né? Que já passaram por a jornada, os almoços empresariais, as missões e tudo. Isso era muito bacana e me supriu muito. Então, aquela empresa lá que chegou mais ou menos em 2018, né? Chegou mais em 2017, por aí, a minha empresa, ela foi para um outro patamar em pouco tempo. Então, eu imagino... Só através das trocas, né? Através das trocas, da visão de gestão. Porque imagine, quando inicia-se um negócio, você é como aquilo que você falou. É o marketing, é não sei o que, é o que faz, é o que vende, é o que cobra, né? E se a gente não entender sobre a questão de uma gestão e formação de time, a gente não escala negócio algum. Perfeito. Então, essa foi a primeira visão que eu tive dentro da CDL Jovem, né? E aí, com isso, veio o convite... do Cabral Neto, na época, né? Presidente da casa, ele disse, Mayra, me ajuda, vamos fazer parte do planejamento estratégico? Me senti lisonjeado, disse, que coisa boa, vou. E eu já contava naquele planejamento estratégico que eu percebia que a gente tinha uma rede muito forte, porém era uma rede pouco usada.
Então, era como se as pessoas ainda fossem muito distraídas. Não se conectassem, não buscassem a colaboração, não identificassem formas de acelerar negócios lá dentro, né? Isso eu já tinha colocado, mas, enfim, acho que tudo tem um tempo, a gente vai maturando, né? O Cabral trouxe uma ideia forte de posicionamento, de associativismo, o Roberto trouxe uma pegada de transformação, realmente levou a CDL Jovem para o mundo, para um outro patamar, né? Então, saiu daquela coisa mais arcaica, inovou muito. E o Guilherme, né, que eu pude ser vice-presidente do Guilherme agora, a gente trouxe a conexão. E agora, qual é a nossa pegada? É realmente trazer a evolução. O que é essa evolução? É a gente poder olhar para o ser humano, olhar para o empresário, pessoa, mas olhar também para os negócios, para o CNPJ. Então, a gente precisa ter... como eu digo, empreender já é um grande desafio, né? Nessa época que nós vivemos, está sendo mais desafiador ainda, vocês devem estar percebendo isso. Então, isso vai exigir mais preparo, mais conexões, mais colaboração, para que a gente possa ir mais longe. Então, a proposta que eu estou trazendo é a gente olhar um pouco para esse CNPJ, olhar um pouco para essa rede colaborativa, a gente antecipar alguns pontos. Por exemplo, caso real, né? Mayra, eu quero muito montar um comercial ativo, uma prospecção ativa, uma máquina de vendas dentro da minha empresa. Mas a minha empresa é uma empresa extremamente técnica, de uma venda consultiva, em que a gente pratica spin e tal, e a gente tem muito o que melhorar nisso. O que eu fiz? Chamei um associado e digo, associado, vai cá, o Arthur Frota, da Talos, né? Você tem um comercial ativo, a sua empresa claramente tem processos bem definidos e escaláveis do comercial. Vamos conversar? Então, o Arthur Frotas foi, né, através do associativismo, abriu as portas da empresa ali e nos mostrou na prática. Nós passamos ali 2 tardes com a empresa dele vendo. Olha só, e a gente está falando de Arthur Frota, né? Né, o dono da Talos, que já está lá em cima. Pois é, e assim... Ele vendeu a empresa. Foi. Sim. Mas ainda assim é um grande empresário que já chegou a um certo nível, né? Que está ajudando outros. E eu vi uma frase esses dias no Instagram, nas redes sociais, que eu achei muito interessante. A concorrência está lá embaixo. Sim. No topo, a gente está se ajudando. Pronto. E quando eu cheguei na CDL, eu estava assim, um tanto quanto magoada com alguns amigos da minha área, porque eu busquei uma ajuda e fui completamente negada. Eles me olharam como se fosse assim, nossa, tá perguntando por quê? E era uma besteira que eu perguntei, sabe? Uma dúvida que eu tinha dentro da minha área. Sim. A CDL, não. A CDL, as pessoas com as quais conversei, pessoas lá em cima mesmo, pessoas que já chegaram num outro nível empresarial, de negócios e tal, me ajudaram. Achei isso fantástico. Eu costumo dizer que eu me encontrei ali dentro nesse sentido, né? De ajuda mesmo. É isso. Então, a ideia que a gente vai trazer é isso, a colaboração, é entender que você pode me levar para alguns pontos. Eu não digo nem fazer negócio entre si, porque isso tem que ser natural. Sim. E a minha defesa, inclusive, um dos pontos que eu quero entregar, assim, logo, imediatamente, é a gente ter uma condição de saber quem são os nossos associados. E se vocês observam, a gente precisa saber. Às vezes a gente precisa de um certo fornecedor, aí fica jogando lá no grupo. Às vezes, muitas pessoas até não sabem, ficam indicando pessoas de fora daquele ecossistema. Enquanto dentro do ecossistema, nosso amigo do lado faz a mesma coisa. Eu acho isso muito importante, Mayra. Pronto, então isso é uma ação que a gente vai trazer, porque... se vai fechar negócio, não vai, aí é da escolha e da estratégia empresarial. Sim. Mas eu preciso que o meu associado ele esteja em pauta, ele seja cotado, ele tenha a possibilidade de, pelo menos, orçar, de lançar uma proposta para dentro da nossa rede. Até porque eu acho que fortifica ainda mais a rede, né? São as pessoas que estão ali prestigiando. Hoje, Fortaleza acaba que tem vários grupos de empresários, né? Mas é importante, o pessoal chega muito para mim, Raiz, até meus próprios clientes. O que você acha do grupo tal? O que você acha do grupo Y? Sempre eu digo, cada grupo tem uma sua particularidade. Tem sua particularidade. Então, depende muito do que você quer, né? Eu acho que a CDL Jovem, ela tem muitas qualidades porque ela não fica só ali no conhecimento. Tem vários engajamentos, tem network, tem também, a gente já tinha um grupo também fortalecido para as mulheres, né, Mayra? Que também era muito bacana, agora vai se fortalecer cada vez mais, acredito. Porque também, né, a Raquel também na vista, até aproveita e manda um abraço grande para a Raquel. Beijo para a Raquel, olhos maravilhosos. Também vai agora essa junção, né, vai perpetuar ainda mais esse âmbito feminino, né, Mayra? Exatamente. Aí um ponto muito importante que a gente vai trazer,
que eu acredito que nós, empresários, somos multiplicadores. Eu acredito que não faz sentido eu pegar um talento e esconder isso. Eu acredito que nós nos regozijamos quando a gente transborda. É por isso que a gente vê, por exemplo, vocês estiveram aqui no podcast Bad Student, não foi? Com certeza. Então é por isso que você vê um cara como aquele que vem aqui contribuir, né? Você vê um Ricardo Cavalcante, você vê um Assis Cavalcante, presidente da cidade de Fortaleza, você vê o Honório Pinheiro, que vai estar com a gente agora no próximo almoço. Sim. O cara vai lá e vai transbordar, porque é natural que quem é abundante, ele transborda. Então isso precisa estar também na nossa veia, né? E na área do ESG, é esse ponto que eu quero trazer, né? A gente tem hoje um diretor de ESG, que é o Rutênio, cara que ganhou uma visibilidade nacional, né? Também, então, assim, reconhecido em São Paulo, no Brasil inteiro, hoje, se eu não estou enganada, a quarta favela 3D, né? Que tem ali o Edu Lira apadrinhando e cuidando desse projeto do Rutênio. E a gente pensa assim, cadê os outros Rutênios? Como é que a gente vai fazer para multiplicar isso, né? Então, Rutênio, vamos fazer o projeto. O Rutênio trouxe essa ideia também. Nós vamos multiplicar essas lideranças. Para que essas lideranças, esses Rutênios, né, digamos assim, eles possam atingir novas pessoas, ele possa atingir a comunidade, ele possa multiplicar, né? Então, se a gente faz assim, a gente multiplica, traz novos Rutênios, consequentemente, a gente dá dignidade para mais pessoas, né? A gente coloca mais pessoas no mercado de trabalho, a gente consegue formar. Então, essa é uma das entregas que nós vamos fazer, de multiplicar, de realmente dar dignidade, promover capacitação, emprego, que é uma entrega que a gente vai fazer, porque sabemos da dificuldade que é de ambas as partes. Às vezes tem quem queira trabalhar e quem queira contratar, e a gente vai trabalhar isso. Muito bacana. Perfeito. Mayra, sobre a Solutec, né? Ela oferece soluções tecnológicas para outras empresas. Fala um pouquinho dessas soluções, em quais âmbitos ela atua. Pronto, a Solutec são soluções técnicas, tá? Então, na área de meio ambiente, vigilância sanitária e saúde e segurança ocupacional. Por exemplo, uma empresa, quando vai abrir, ela precisa ter todas as suas licenças de funcionamento. Uma empresa, quando ela tem um risco maior, o que é esse risco? Esse risco ambiental, esse risco sanitário. O crivo para se abrir uma empresa é maior porque tem que haver uma preservação, seja da vida, do meio ambiente e tal. Então, a Solutec, ela vai justamente, é uma fábrica que vai abrir, é uma loja que vai abrir, ela vai fazer uma previsibilidade de riscos, vai fazer a viabilidade de documentações, o que aquela empresa precisa para funcionar, quais são as normativas, e a gente vai adequar essa empresa para que ela consiga abrir perante, digamos assim, a lei, né? E ela possa funcionar de forma a garantir a preservação do meio ambiente, a da saúde e segurança ocupacional, que é a do trabalhador, né? E a área da qualidade e boas práticas de uma forma geral. Mayra, me diz uma coisa, eu lhe admiro muito enquanto mãe, já lhe falei isso, e recentemente eu vi nas redes sociais, não sei se foi no TikTok, não sei se é verídico, se procede, mas achei muito interessante. É uma mulher, uma escritora, que virou best-seller por educar os filhos para serem grandes empreendedores, né? Em ações do dia a dia, através de frases, enfim. E eu acho que você tem uma pegada muito parecida com seus filhos. Queria muito que você contasse aqui como que você os incentiva para o empreendedorismo desde sempre. Legal, uma ótima pergunta. Vamos lá. Primeiro, eu acredito muito no autoconhecimento. Por que a Mayra faz isso? Por que a Mayra acredita que incentivando os filhos dessa forma vai ser positivo e vantajoso para ele e para a sociedade? Porque eu acredito no empreendedorismo. Sim. Então, assim, se você observar, a minha trajetória, ela sempre foi de suporte ao empreendedorismo, seja na Solutec, seja na 3UP, seja na CDL Jovem. Então, meu business é fazer com que outros negócios funcionem da melhor forma, da melhor performance. E só um adendo, né? A criança, ela não vê isso na escola. A gente não tem educação empresarial, por exemplo. Não tem. Mas como eu acredito nisso, e eu acredito que seja a melhor escolha, né? Apesar dos percalços, das dificuldades e tal, eu acredito que através do empreendedorismo a gente transforma vidas. Sim. Então a gente transforma a nossa vida, a gente transforma a vida de outras pessoas. Então, naturalmente, se eu sei que é algo positivo e bom, eu vou querer para os meus filhos. Então, isso é algo que da minha parte, essa busca, é claro que existe uma inteligência, uma intencionalidade, mas existe um autoconhecimento e por acreditar nisso, e valorizar isso, naturalmente isso iria aparecer, ou seja, a educação empreendedora iria acontecer naturalmente para mim, né? Então, hoje, por exemplo, meus filhos, eles são estimulados a vender, a negociar, a justificar, a criticar, a colocar o ponto de vista, esse preço é justo, você acha que é dessa forma? E se fosse você? Então, hoje, por exemplo, é uma delícia porque minha filha e meu filho, eles conversam com a gente, por exemplo, mamãe,
qual é o seu melhor funcionário? Por que ele é o melhor funcionário? É mesmo, ela pergunta. Pergunta. Mamãe, e fulano de tal? Por que foi demitido? Por que assim aconteceu? Então, mamãe, como é que você vai fazer com que a Solutec chegue em tal parte? Como é que vai? Então, são perguntas que você vê que de uma criança que pensa. Sim. Entende? Ela não reproduz. É uma pergunta de crianças que realmente estão sendo formadas, né? E, para além do empreendedorismo, valores da vida. Sim. Então, todos os dias, como é que você se sente? Como é que o outro se sentiu em relação ao que você colocou? Sim. Né? Então, a gente sempre trabalha tanto empreendedorismo como valores, que eu acredito que o valor é a base para qualquer coisa, né? Para qualquer vida. Me conta algumas ações que você faz com elas. Tem uns que eu achei super interessante, eu vou até já falar também sobre o que eu vou levar para minha, viu? Que já vai nascer, vou trazer, já conversei com meu marido. Eu, olha, tem a Mayra lá da CDL, ela faz assim, a gente vai fazer assim também. Eu achei sensacional essas ideias. Gente, foi show. Uma ação, por exemplo, que nós fizemos no shopping, né? Até da sua cliente, Marília, minha diretora lá na CDL Jovem. Ai, né? Maravilhosa, Marília, um beijo. Maria, um grande abraço. Então, fez assim, o Shopping Eusébio é bem pequeno, né? Lá também tem uma outra associada, que é a Laís, da Zavatieri, e ela tem lá uma loja que fica bem assim posicionada no centro do shopping, né? E nesse dia eu estava correndo, fazendo uma escova, acho que eu ia viajar, eu não me lembro bem qual era o negócio. Eu sei que eu estava correndo contra o tempo, porque eu só vivo correndo contra o tempo, isso é verdade. Mas, pois bem, eu digo, Mariana, você vai comigo, minha filha, e você vai comprar as coisas que eu preciso comprar no shopping. Você vai ali e aí você vai comprar, fizemos a listinha do que ela tinha que resolver e tudo. Eu digo, filha, você está pronta, você se sente preparada para você resolver isso? Aí ela disse, mamãe, é sério, você está confiando em mim? Aí eu digo, totalmente. Aí ensinei como é que fazia o Pix pelo meu celular, como é que se fazia, passava o cartão e tudo. E aí combinei assim com a loja lá da minha amiga, né? Dar uma olhadinha de vez em quando e Mariana, tu vai me ligar. E assim essa menina fez. Comprou minha sandália, comprou rímel, o shampoo que eu precisava comprar e tudo. E ela, mamãe, tem que conferir tudo, os valores, tá tudo certinho e tal, resolveu tudo. Então, eu vi que aquela ação ali foi uma ação de confiança para ela, entende? Sim. Ela, poxa, minha mãe confia em mim. Mariana, mamãe, como é que você quer essa sandália? Eu digo, filha, você tem um ótimo gosto. Aqui você comprar, eu sei que você vai dar show. Então, e com pequenas ações, a gente vai trabalhando a autoestima, a autoconfiança, a coragem, né, das crianças. Então, é um pouco do que eu gosto de fazer. Perfeito. Nossa, tão bonito, né? É demais. Até me inspirei também. Eu não sou mãe, mas tenho meus sobrinhos que eu sou doida por eles. Legal. Né? Muito bacana isso. Maria, agora vamos falar do prêmio, né, que você recebeu agora em 2024, o prêmio Sebrae Mulheres de Negócio. Como foi esse prêmio para você? Você acha que serve também de inspiração para outras mulheres empreendedoras? Esse prêmio foi muito massa, né? Assim, eu recebi até uma indicação geral que eu vinha paquerando. Eu digo, rapaz, eu queria um prêmio assim, eu acho que vale a pena, eu mereço esse prêmio. E aí eu disse, vou falar, e alguém assim, Mayra, você tá sabendo, abriu aqui o edital, não sei o que, do prêmio Sebrae Mulheres de Negócios e tal. Aí eu digo, pois eu vou. Aí assim, como é que funciona, né? Você tem que mostrar a sua história, mostrar o seu crescimento, um pouco da sua trajetória. Existem algumas etapas, né? Uhum. Então, eu fui lá, eu me lembro desse dia, que era para fazer, eu não sei se era 1.500 caracteres, e eu coloquei, né, assim, não tenho condição de ler um edital inteiro, não tenho. Sei que tem a inteligência artificial e tal, mas aí é que eu digo que nos detalhes a formação de um bom time como ajuda, né? Então, vamos começar pelo começo, como se diz. E aí eu cheguei para minha colaboradora e digo, olha, Débora, pega esse edital aí e me diz só o que é que eu tenho que fazer, que eu vou fazer o que for preciso. Pronto, ela foi ler, esmiuçou, mas é isso. A etapa 1 é essa e tal. Então, pronto, vamos lá. Etapa 1. Para escrever a minha história, isso é fácil. Então, vamos começar a escrever e tal. Só que eu escrevi, inclusive, muito além. Tá entendendo? Com muito mais caracteres. E aí, quando a gente foi submeter o projeto da primeira etapa, não era preciso reduzir caracteres. Aí estava eu num lado, o meu marido Franco do outro, num computador, e o outro eu ia só digitando, ele ia passando e submetendo o projeto e tudo. A minha filha, uma das etapas era preciso gravar, né? Você fazer contando a sua história através de um vídeo. E esse vídeo eu normalmente não engancho, mas eu enganchei nesse dia. Foi mesmo. Foi. Aí eu digo, menina, como tá demorando? Aí essa menina pegou e disse assim, mamãe, é o seguinte, faça desse jeito, dê aqui esse microfone. Mamãe, você vai fazer assim, vai dizer assim, assim, assim. Aí eu disse, é mesmo, Mariana, é só isso. É só falar a verdade e dizer isso, isso, isso. Pronto. Aí assim eu fiz, inspirado por ela.
fiz a etapa do vídeo, fiz a etapa do projeto junto com o meu esposo. Então, quando veio a surpresa, né? Mayra, você está entre as finalistas e tal. Não, beleza, ok, o que vier tá ótimo. Você pode ter primeiro, segundo, terceiro lugar. Só em eu estar nesse jogo já tá top, porque né, uma representatividade estadual, então foi bem legal. Então, quando nós fomos lá para Icapuí receber essa premiação, junto com a alta cúpula lá do Sebrae, etc e tal. E aí a gente só sabe a posição na hora, né? Então veio o terceiro lugar, empresa tal, segundo lugar, terceiro tal. Aí quando for o segundo lugar, é a minha filha, meu marido, o Levi, né? Todo mundo, mamãe, é você! Você foi primeiro! Aí foi lá, então foi uma grande surpresa, o primeiro lugar, esse reconhecimento. Sebrae, inclusive, um grande parceiro nosso, né? Até me convidou lá para participar de uma missão empresarial em Florianópolis. Fui com o Sebrae também para São Paulo. Então, foi um reconhecimento que chancela, né? A Solutec como um hub de soluções integradas, a Solutec como uma empresa posicionada, que tem uma visibilidade, né, até nacional. Então, foi uma boa jornada. Mayra, eu sou fã também da Sebrae, eu acho uma instituição incrível, principalmente para microempreendedores. Fala um pouquinho da instituição, como que ela atua, como que funciona essa parceria junto com a CDL, por exemplo. Perfeito. Então, o Sebrae, ele justamente acompanha o empreendedor desde que ele está na concepção da ideia, né? Então, eu vou falar um pouco como Mayra e depois a gente entra um pouquinho como CDL, né? Como Mayra, eu até brinco que quando a minha filha estava com 1 mês de graça, você logo vai passar por isso, né? Eu desculpa de nascida, né? Eu digo, Mariana, eu vou fazer o seguinte, falei para minha sócia na época, né? Vamos lá para o Sebrae para a gente buscar as consultorias, algo para a gente maturar essa empresa, trabalhar a gestão e tal. Então, esse foi um dos primeiros passeios da minha filha, foi ir para o Sebrae, para a gente trabalhar empreendedorismo junto ao Sebrae, né? Mas, assim, a grande contribuição no Sebrae, para mim, se chama Empretec. Que o Empretec é um seminário, né? Que a gente faz uma imersão empresarial. E, para mim, foi um divisor de águas, foi muito bacana, porque ali eu via eu comecei a me ver, a me enxergar como uma empresária muito maior do que eu pensava que era. E com um potencial muito maior do que eu achava que tinha, né? Então, o Empretec foi muito legal para tanto desenvolver habilidades empreendedoras, como para enxergar aquilo que tinha em mim, algumas fortalezas que tinha em mim, que acabava que havia alguns bloqueios, e o Empretec me ajudou bastante nisso. E a parceria com a CDL Jovem, o Sebrae, ele é um apoiador, né? Então, assim, Nova Varejo, com o apoio do Sebrae, a gente está galgando. Maravilhoso esse evento, eu adorei. Maravilha, né? Eu perdi já. Não, mas você não vai ser desse não. Esse ano não, esse ano não. Depois que a Laurinha nascer, deixa eu botar a Laurinha em tudo. Vamos com a Laurinha, nós vamos apoiar a Laurinha lá, a gente faz o revezamento, né, Raíssa? Com certeza. Não tem esse negócio não, a gente vai pra cima, a Laurinha vai com a gente. Vai sim. Mas é isso, o Sebrae é um grande parceiro da gente. Mayra, teve assim algum momento na sua vida que você pensou em desistir, alguma dificuldade assim que foi assim divisor de águas na sua carreira? Totalmente. Eu acho que quem nunca pensou em desistir quer atirar a primeira pedra. É verdade. Menina, a imagem que eu tenho da Mayra é uma mulher extremamente forte que desistir não faz parte assim do contexto dela em momento nenhum da vida. Mas olha só como todo mundo é vulnerável, né? Claro. Esse negócio não tem não. Mas aí, como é que foi, né? Na verdade, tem vários casos assim, não só no empreendedorismo, como até antes também, mas vamos focar nesse ramo empresarial, né? Primeiro, a pandemia. Acho que a pandemia foi um divisor de águas, já cheguei até a compartilhar isso com alguns amigos, e que a pandemia, para mim, foi péssimo, porque a biossegurança, que é um dos pilares que a gente atua também, era uma coisa altamente requerida, a bioprevenção, todo mundo compreendia sobre isso, a importância de se trabalhar a bioprevenção, tanto em qualquer tipo de empresa, né? Era algo que a gente já fala muito, a Solutec, ela previne contaminações, faz todo esse acompanhamento, riscos microbiológicos e tal, mas a gente estava diante de um vírus, né? E que abalou um escritório, abalou uma empresa dessa, um podcast como o de vocês, e todo mundo começou a falar em biossegurança, mesmo não sendo uma empresa de saúde, né? Então, a necessidade era latente. Porém, o que aconteceu? As empresas não tinham caixa, as empresas estavam sobrevivendo. Estava todo mundo naquela guerra de sobrevivência. Então, o meu cliente, ele estava cada vez mais ávido e necessitado do serviço da Solutec, porém, não tinha como arcar. O que eu tomei como posição ali? Algumas empresas que a gente atendia, inclusive, nós abonamos.
em prol da parceria, eu deixei de cobrar e digo, vamos juntos. Assim, eu vou reduzir a minha carga de trabalho, mas eu não vou te deixar só. Então, a gente vai se ajudar. Mas nisso, o nosso faturamento reduziu, assim, drasticamente. E aí, eu lembro que um dia eu estava em casa, ali, fazendo aquela organização, e a cabeça pirando, né? A cabeça rodando. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? Você me traz até aqui, para eu nadar e morrer na beira da praia. É para isso mesmo, para eu acabar desistindo e tudo que eu estava vingando em ascensão cair por água abaixo. Então, assim, foi uma oração que eu fiz de uma forma mais direta, digamos assim, né? Uma conversa com Deus mais incisiva, assim, de realmente colocar a minha dor ali, né? E aí eu achei muito engraçado que, naquele mesmo momento que eu estava chorando, né? Aos prantos, assim, aquela dor que a gente fecha as portas de casa e desaba, né? E aí foi uma vizinha minha colocou aquela música da pesca, né? Quem mandou largar a rede? Foi então, mesmo. Nele sustou ele. Eu me arrepiei. Isso. Então, assim, aquilo foi muito forte. Não, isso é injusto, eu não vou fazer isso. Eu acho que tanta gente precisa de mim, tanta empresa precisa da gente, então eu não vou parar, né? Então foi um momento que aí é onde eu digo, né? Eu até fiz isso no meu discurso de posse, né? Que eu desejava foco, força e fé, né? Então, o foco para a gente poder saber exatamente aquilo que depende da gente e que a gente tem que ir para cima e meter o pau e ir para cima, né? Então, foco para não ficar, eu quero isso, eu vou atrás disso. Foco, né? Então, a força é para a gente realmente trabalhar com a nossa coragem. Com a garra. Com a garra, com a vontade de fazer crescer, né? De fazer o que tiver que ser feito, né? E a fé entra quando a gente sabe que, às vezes, a gente está questionando e a gente saber que mesmo diante da dificuldade, não, eu estou na direção certa. E saber recorrer a Deus quando realmente a gente precisa. Inclusive, a fé, eu acho que ela está totalmente intrínseca aos valores do empreendedor. Ela anda total de mãos dadas com o empreendedorismo. Na questão também da resiliência, não é isso, Mayra? Não, a fé justamente ela é um firme fundamento das coisas que não se veem, né? Isso que diz a Bíblia. Então, é um firme fundamento do que eu não enxergo. E o empreendedorismo é exatamente isso. Às vezes a gente dá um passo, a gente tem aquela fé, aquela crença de que vai dar certo, e a gente bota o pé, mesmo que não haja o chão. E aí, de repente, as coisas se encaixam, o chão vai acontecendo. Deus vai colocando o chão, né, Mayra? O que a Priscila falou é justamente o que eu estava pensando aqui. Principalmente a gente que resolve empreender, tem momentos que realmente é só a gente e Deus. Sim. Né? E a gente ainda tem uma responsabilidade a mais, porque os nossos colaboradores, a gente fica responsável. Não, se alguma coisa não der certo aqui comigo, ok. Mas e com essas famílias que estão dependendo da empresa, né? Então é uma responsabilidade maior. Então eu acho que a fé, assim, para todo mundo é muito importante, mas para o empreendedorismo é algo assim que tem horas que é só mesmo o empresário e Deus mesmo. Mara, e aproveitando, eu gostaria que você desse uma dica, assim, o que você pode dizer para um jovem empreendedor que está iniciando agora a carreira. Se você puder dar uma dica assim valiosa. Perfeito. Eu acredito que a gente tem que encurtar caminhos, né? Primeiramente é saber o que se quer. Se você decidiu que vai empreender, procura espelhar, procura modelar, procura estar ao lado de pessoas que já realizaram. Tenha humildade de aprender, de chegar e dizer, olha, eu estou precisando disso, me ajuda nisso, né? Então, estar ao lado de pessoas certas, realmente buscar se capacitar, estudar, ler, que eu acho que ler é uma coisa que é acessível para todo ser humano. Então, principalmente buscar... agora com essas tecnologias, tem até livro digital que você pode só escutar. Isso, exatamente. Então, estar do lado de pessoas certas, realmente focar em quem já construiu e estudar em prol daquele seu objetivo. Perfeito. Mayra, lá no início, eu acho que você falou sobre empresas que enfrentam desafios, enfim, foi alguma coisa sobre isso. Mas quais são os maiores desafios das empresas hoje que você acha que elas enfrentam, né? Pronto. Quais os maiores problemas? Mayra, né? E eu vejo, conversando com alguns amigos, as empresas elas precisam escalar, certo? Eu pegar aquela visão do empresário e multiplicar e fazer com que essa escala venha, seja uma escala pela tecnologia, seja pela formação de lideranças, é um grande desafio. Então, para mim hoje, Mayra, o que é que eu busco estudar? Eu busco estudar liderança, eu gosto de assim, por ano, sabe? 2025 para mim
é um ano para se estudar liderança, para gerar comprometimento organizacional, formar pessoas com sentimento de dono, né? E também trabalhar comercial. Então, eu acredito que sem vendas, uma empresa ela não sobrevive. Então, não adianta eu ter a melhor entrega, a melhor assessoria e tal. Lá. Não, mas, meu amor, se você não vender, você não vai para canto nenhum. E alguém tem que vender e alguém tem que entregar. Então, eu tenho uma máquina de vendas, eu tenho uma equipe estruturada, eu tenho um processo comercial bem definido e eu tenho gente para entregar esse processo, esse meu produto. Então, naturalmente, eu tenho um negócio de sucesso. Então, para mim, o desafio se chama formação de gente para gerar comprometimento organizacional e comercial, profissionalização do comercial. Perfeito. Mayra, você inclusive agora com a 3UP, né? Você tá com essas resoluções que também vem auxiliando grandes empresários na parte comercial. Sim. Você trouxe recente agora, né, o Thiago, que é famosíssimo. Até queria isso aqui, a gente estava retornando do Rio, da missão, e aí ficou muito ruim até pelo meu voo. Mas, assim, é um diferencial realmente as empresas estarem investindo agora em 2025, focando no comercial e ter esse conhecimento também, não deixar somente para a equipe. Perfeito, total. Então, assim, a ideia da 3UP é justamente o quê? Nós somos 3 empresários, nos conhecemos dentro do associativismo, assim como vocês se conheceram em um evento de networking, né, no Entre Elas e tal. Nós nos conhecemos na CDL Jovem, né? Então, a 3UP, ela veio com essa dor, essa solução de justamente fazer com que as empresas elas tenham acesso a conteúdos, a estratégias que normalmente são concentradas no Polo Sul, Sudeste, a gente trazer para cá, para o Nordeste. Então, a 3UP ela é formada por 3 empresários. E qual é o nosso papel? É justamente fazer essa curadoria. O que é bom para a gente trazer para cá? Para a gente evitar esses deslocamentos, trazer para o Nordeste. Eu tenho uma pegada de essa acessibilidade, né, para o empresário, que muitas vezes fica mais caro para ele, né, gastar com passagem, hospedagem, sendo que se fosse aqui, iria gastar somente com a inscrição, né? Exatamente. Então, essa é a ideia, mostrar que o Nordeste tem gente muito boa e vale a pena a gente investir aqui. E como nós não somos palestrantes, né? Nós não ganhamos exatamente, não é o nosso principal negócio, é muito mais até no primeiro momento um propósito. A gente pega o que é de bom lá de fora, assim, e traz para cá, dando visibilidade aqui para o Nordeste. Como que você enxerga o Ceará, o estado todo, nesse âmbito do empreendedorismo em relação ao resto do país? Estamos muito atrás, estamos na frente, estamos caminhando. Como que o empreendedor cearense está? Eu acho que o empreendedor cearense ele tem que se valorizar mais, ele tem que se vender mais, ele tem que se mostrar mais. Porque o empreendedor cearense, ele na realidade já foi forjado para ser um caba macho, como a gente diz, né? A nossa história de nordestino é uma história meio cruel. Né? Então, a gente pega essa força e canaliza para o negócio. A gente tem que se posicionar mais. Aqui a gente tem grandes empresários, como Deus Maqueróis, como Marisa Neto, como Beth Student, como Ricardo Cavalcante. Então, a gente tem grandes nomes, a cearense, a Aline Ferreira, que esteve lá com a gente. Então, a gente está em total condição de estar em qualquer local do mundo. Sim. Né? E, às vezes, a gente não enxerga isso. Então, tem que se valorizar, tem que reconhecer que tem que se estudar também, que tem que correr atrás. E acho que é isso. Nós não temos nada de diferente dos outros. Em termos do empresário, qual que são os maiores erros do empresário hoje dentro da empresa? O que faz uma empresa não prosperar, por exemplo? Olha, estou muito atenta à questão de dados e números, né? Então, às vezes, a gente está muito preocupado em fazer e olha pouco para a governança, para a gestão. Então, acho que a falta de gestão é um grande problema das empresas. Porque o que eu digo também é muito. No passado, eu tinha lá meu pai, que tinha tantos outros empresários que não sabiam ler até a 4ª série, até a 2ª série, não sei o quê. E o camarada dizia, tinha tino para o negócio. Né? Hoje, a história do tino para o negócio, para mim, não existe mais. Para mim, os negócios eles só se sustentam se eles tiverem gestão, se eles tiverem análise numérica, se eles tiverem definições e clareza acerca do que cada um precisa entregar. Então, para mim, o grande erro dos empresários é a falta de gestão. Eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. Mário, você já iniciou o ano de 2025 com uma grande vitória, né? Entrando também a mais, como a gente já comentou aqui, na diretoria, na presidência da CDL Jovem. O que você pretende ainda esse ano realizar? Quais são seus próximos passos? Você, Mayra.
Enquanto empresária? Enquanto empresária. Enquanto empresária, eu quero ter o meu comercial totalmente ativo, eu quero ter uma liderança estruturada dentro da minha empresa, eu quero ter cargos extremamente bem definidos. E dentro da CDL Jovem, eu quero crescimento empresarial. Eu quero que as empresas elas cheguem e elas possam sair muito maiores. Eu quero que as empresas cheguem e elas possam ampliar seu espectro de atuação. Então, eu quero que role mais, né, negócios e conhecimento dentro da CDL Jovem, que ao final do ano a gente pode dizer assim, não, eu evoluí. A nossa bandeira é evolução. Perfeito. Eu vou propor uma coisa aqui. Lá vem. Ela vai me botar na saia justa? Não deixa não, viu, gente? Se ela me botar na saia justa. Eu quero saber. Isso, eu já fico assim, meu Deus. Não foi combinado, juro, mas é possível algum dos nossos seguidores que está acompanhando o episódio ganhar uma consultoria com você ou então participar de um almoço da CDL, que é algo tão enriquecedor, porque com certeza muitas pessoas vão se interessar. O nosso propósito hoje com o podcast é nos comunicarmos com quem está iniciando, né? Ou quem quer migrar para o empreendedorismo, ou mesmo quem já chegou lá e tem interesse, mas o nosso foco também é muito para quem está iniciando, que quer empreender mais. Pronto, então vamos fazer as duas coisas. Olha aí. Então, alguém que realmente tiver com essa dificuldade de licenciamentos, né? Pode ser a área da saúde ou alimentos, eu não sei qual seria. Qualquer área, pessoal, qualquer área. Então, pronto. Um empreendedor que está iniciando vai ter uma consultoria comigo. Perfeito. Tá bom? E na CDL Jovem a gente disponibiliza um almoço empresarial para alguém que as sócias façam essa curadoria e diga, esse aqui merece essa oportunidade de estar com a gente no almoço empresarial. Muito obrigada, Mayra. Que incrível, viu? Aí é crescimento mesmo, evolução é cabeça explodindo de ideias e mudança também aí para a sua empresa, para o teu negócio, para as suas ideias. Perfeito. Mayra, e agora vamos falar um pouquinho da Mayra como mãe, como esposa. Como é que você consegue conciliar, assim, até servindo também de dica para as nossas ouvintes, que também, hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais querendo abrir o seu próprio negócio. Como é que você faz para conciliar e ser cada vez mais uma boa mãe, boa esposa e não deixar de ser uma boa empresária, né? A gente percebe até nas redes sociais que você tem um amor muito grande com a sua família, né, com o seu esposo e tudo. Então, isso é muito importante, até para as mulheres poderem gerenciar melhor, né, todas essas situações. Então, acho que uma palavrinha bem legal é a gente, né, saber dizer não. O que isso tem a ver com o que eu estou colocando, né? Na vida, a gente precisa fazer escolhas. E, às vezes, é muito mais importante a gente saber o que a gente não quer, né? Então, por exemplo, se eu sei que aquilo ali é importante para mim, meus filhos são importantes para mim, meu marido é importante para mim, a minha igreja é importante para mim, a CDL Jovem também, os meus negócios também, a área social também. Então, assim, já é um volume de coisas bem considerável. Mas é aí onde a gente vai aprendendo o que é que vale a pena e o que é que não vale, né? Então, se eu sei se aquilo que é importante para mim, naturalmente eu vou investir energia aqui, certo? E aí, aquilo que eu não quero, e aí vai surgir os nãos. Por isso que muitas vezes a gente diz, vamos fazer tal coisa, o que é que eu vou, pode ser até uma questão de má interpretação, mas eu não vou poder dizer sim para tudo. Eu não vou poder estar em todos os lugares, porque isso vai me custar em algum momento algo que vale muito para mim. Tempo de qualidade com a sua família, seus filhos, né? Então é saber dizer não e saber o que realmente importa, que aí naturalmente você vai gerenciando. E o que é importante? Que a gente precisa pensar, né? Na vida a gente todo mundo fala, não existe um equilíbrio, né? Eu penso que a gente tem que ter uma boa gestão e essa gestão ela tem que ter muito clareza. Então, por exemplo, é muito comum que eu dê os sprints. Esses sprints são alinhados com a minha família. Alinhados com meus filhos. Perfeito, exatamente. Seguinte, a mamãe, por 2 semanas, por 1 mês e tal, por 2 meses, eu estou nessa entrega e eu vou precisar trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Isso é acordado. Eu diminuo o nível de ansiedade deles e eu digo, olha... Expectativa também, né? E coloco eles no jogo. Isso aqui é pra gente. O que a mãe está fazendo é para construir para você. Eu faço isso em casa também. Eu alinho as expectativas com meu esposo, que às vezes reclama do horário e tal, e assim a gente vai lidando. Assim como o meu marido, por exemplo, fez 6 anos de faculdade, à noite. Agora, terminou, acho que tem mais ou menos 1 ano e pouco. Terminou direito agora, que é um dos nossos áreas de negócios atualmente, né? A Solutec, ela cresce nesse modelo Caracol, né? Os negócios que vão dentro do guarda-chuva Solutec.
Então, a gente tem, inclusive, a área jurídica dentro. Então, imagine só, 6 anos, né, com crianças que, às vezes, esperavam ele para poder ver à noite e a gente alinhava. Isso é um projeto nosso. Então, primeiramente, saber o que importa, saber que você não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem, ok. tá tudo certo. A Mayra não é uma excelente cozinheira. A minha filha disse que eu cozinho muito bem, né? Mas, assim, acho que é aquela coisa de mãe e filha, entendeu? Mas eu sei fazer, beleza, mas não sou, assim, essa mestre, entende? E eu nem preciso ser. Eu não sei passar roupa, e tudo bem. Mas eu sei limpar uma casa, eu sei dar conta da minha empresa, eu sei dar conta dos meus filhos, eu sei olhar as tarefas dele, eu sei gerenciar o meu lar. Então, algumas coisas eu não quero ser boa nisso. Mayra, você é super esquecida. Sou. Eu, às vezes, esqueço um chá. Agora, eu não esqueço da tarefa dos meus filhos. Eu não esqueço da alimentação, eu não esqueço, então, de marcar o médico. E é super necessário isso que a Mayra está falando, porque trata que a gente não precisa ser bom em tudo. E tá tudo bem. E tá tudo É certo. importante você estabelecer as prioridades e tudo bem. O que é importante para você é isso, que às vezes a mulher fica, eu tenho que cuidar muito bem da minha casa, Tem que ser eu tenho perfeita. ter muito bem com os meus filhos. Então, E não é assim. É tudo bem, você vai no seu tempo, tire as suas prioridades, estabeleça as suas prioridades e tá tudo bem, né, Mayra? Que necessário isso que você falou. E Mayra, e outra coisa assim que eu estou me inspirando muito em você é na parte da prática de exercício. Eu já ia entrar nessa também. Ela é danada, deixe ela com as Kailanes dela. Danada. É nóis. Danada nessa área, além de trabalhar muito, família e tudo, várias empresas ainda tiram um tempo para se cuidar, porque também é super necessário para a nossa saúde mental, né, Mayra? Para o nosso bem-estar físico. Perfeito. E é uma crescente de conscientização também do meio empresarial, né? O quanto o esporte é necessário para o empresário também. Total, gente, incrível. Primeiramente, eu sei onde eu quero chegar. Tipo assim, eu vivendo até 80, 100 anos, eu sei como eu quero estar. Se eu vou estar desse jeito, aí compete a Deus. Mas o que eu fizer, o que eu faço hoje, eu sei que repercute amanhã, né? Então, hoje, por que eu faço muito esporte? Eu gosto de treinar. Primeiro, que eu preciso, até como você falou, Raíza, sobre a questão mental, para eu dar conta desse rojão. Eu gosto disso, eu gosto de treinar, eu gosto de ir para minha academia, eu gosto de fazer minha caminhada, eu gosto de fazer algo que eu comecei, acho que há alguns anos atrás, mecanicamente, reconhecendo a importância. Mas hoje virou um hábito para mim. Virou prazer, né? Não é mais só porque eu sei que preciso fazer a obrigação. Exatamente. Então, assim, para mim, exercício físico é um estilo de vida. E eu não me vejo sem, porque eu quero chegar... Eu tenho amigos de 80 anos, de 81 anos, que eles estão competindo dentro do mar. É mesmo? Eu vou ser eles. Não. Para quem não sabe, a Mayra, ela é... Como é que é o nome para quem faz canoagem? Pois é. Atleta de canoagem. Atleta de canoagem, perfeito. Isso, nós fomos aí campeã cearense em 2023. 2024, por muito pouco, a gente não está com a vice-liderança, mas 2025, Agora é de vocês, Paga o né? Fred da gente, já estou avisando. É isso aí. Mas que papo gostoso, né? Demais. Adorei. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Porque se a gente pudesse, é sério, essa mulher tem tanto conteúdo, tanta bagagem, que a gente continuaria por muito mais tempo, mas nosso diretor já aqui aparece pra... Ele veio só aqui de, como quem não quer nada, botar um tempo ali pra gente não ensinar pra lá. Tô entendendo. Mayra, muito obrigada pela tua presença. Você é uma mulher de agenda lotada, a gente sabe disso, com 1001 afazeres. Além dos negócios, tem a sua família, tem seus hobbies, enfim. Muitíssimo obrigada por compartilhar tanto com a gente, por se disponibilizar com os nossos seguidores, com a nossa audiência, quem está acompanhando, para ajudá-los também nesse sentido de crescimento. Perfeito, eu que agradeço, hein? E eu gostaria de agradecer, dizer que você é uma inspiração Demais. pra gente, por toda a sua força, a sua resiliência e o seu jeito também cuidadoso com as pessoas, né? Sim. A gente se inspira muito e eu estou muito feliz de fazer parte da CDL, de ter você também como nossa presidente. Não que o Guilherme não fosse bom, ele era maravilhoso, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente fica feliz com as mulheres no comando, porque a gente vê que tem um brilho, né? Uma coisa a mais, um zelo. E eu sei que esse ano essa sua gestão vai ser maravilhosa. Torço muito e desejo sempre sucesso. E dizer também que aqui o podcast está com as portas abertas. Com toda certeza. Quando você puder vir, venha novamente, porque tem muito assunto legal pra gente
gente compartilhar e foi muito maravilhosa a nossa entrevista. Eu que agradeço. Priscila, Raíza, que oportunidade incrível, né? Vocês são, como eu falei, inspiradoras. Eu fico feliz demais de estar aqui com vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe vocês e as sócias. Amém, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. As sócias retornam na próxima terça-feira. Um alô para o nosso diretor Éder Machado, aqui da Luminous Play Studio. Um alô também para o Gabriel, que nos auxilia muito, nos ajuda muito. Quem mais, amiga? E não esqueça de nos seguir no Instagram das sócias, né, Priscila? É isso Fala aí. pros nossos E no seguidores. YouTube também, tudo igualzinho, arroba. podcast As Sócias. Você nos encontra tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? E pelo amor de Deus, se você estiver conferindo essa entrevista, Se inscreve se no inscreve nosso também, canal. não só assiste não, pelo amor de Deus, nos ajuda muito, tá bom? Para que todas as entrevistas possam aparecer para vocês. Exatamente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Beijo, pessoal.